Antes de começar esse relato, peço por favor para que deixe sua curtida e se inscreva no canal. Assim estará nos ajudando a trazer mais histórias como essa semanalmente para você. Existem memórias que permanecem enterradas nas profundezas da mente, surgindo de vez em quando como sombras indistintas, como sussurros de uma vida que poderia ter sido. Aos 41 anos, ainda me pego pensando nessas sombras, tentando costurar os fragmentos soltos da minha infância, buscando uma clareza que, talvez, eu nunca encontre. Cresci em uma casa pequena e aconchegante, rodeada por árvores altas e um jardim que meu pai cuidava com dedicação. Era um lugar que, de muitas maneiras, parecia um refúgio seguro, um santuário onde minha infância deveria ter sido protegida. Mas havia algo que não encaixava, uma sensação inquietante que eu não conseguia nomear. Meu pai era um homem trabalhador, sempre ocupado com suas tarefas, mas ele era carinhoso e fazia o possível para passar tempo comigo e com minha mãe. Eu me lembro de tardes inteiras em que ele me levava ao parque, me empurrava no balanço até que eu quase tocasse o céu com os pés. Ele era a rocha da nossa família, sempre presente, sempre forte. Mas havia outra presença em nossa vida, alguém que parecia ser uma extensão da nossa família, mas que, com o passar dos anos, começou a ocupar um espaço cada vez maior nas minhas lembranças, mesmo que elas fossem vagas e desconexas. Meu tio, irmão mais novo do meu pai, era um visitante frequente em nossa casa. Ele tinha uma personalidade cativante, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos. Para os olhos de uma criança, ele parecia ser alguém em quem se podia confiar, uma figura quase paterna, embora eu sempre soubesse que ele não era como meu pai. As visitas do meu tio eram sempre bem-vindas pela minha mãe. Ela dizia que ele trazia um pouco de alegria para casa, que ele aliviava o peso dos dias de trabalho. Mas, com o tempo, comecei a notar que sua chegada parecia sempre coincidir com a saída do meu pai. Eu nunca soube se isso era algo planejado ou apenas uma coincidência, mas o padrão se repetia tantas vezes que, mesmo sendo uma criança, não pude deixar de perceber. Ele esperava meu pai sair e então a atmosfera em casa mudava. Eu não sabia exatamente como descrever o que sentia, era como se o ar ficasse mais pesado, como se algo invisível pairasse sobre nós. Algo que eu era muito jovem para compreender, mas que sentia profundamente. Acho que foi por isso que, mesmo tão pequena, eu começava a me esconder quando ouvia o carro do meu pai se afastando. Eu me encolhia no meu quarto, debaixo da cama ou dentro do armário, esperando que o tempo passasse rápido, que meu pai voltasse logo para casa. Meu tio, no entanto, sempre me encontrava. Ele era paciente, nunca me obrigava a sair do meu esconderijo. Em vez disso, ele me chamava suavemente, como se fosse um jogo do qual eu não queria participar. Quando penso naqueles dias, as lembranças vêm como flashes desconexos, pedaços de uma história que eu ainda não consigo entender completamente. Eu me lembro do som dos passos dele no corredor, do ranger da porta do meu quarto se abrindo devagar. Eu me lembro do cheiro da sua colônia, um aroma forte e familiar que, até hoje, me faz estremecer sempre que o sinto em algum lugar. Minha mãe costumava sair para fazer compras ou resolver algo na cidade quando ele estava por perto, deixando-me sozinha com ele. Na época, eu não entendia por que me sentia tão desconfortável, porque preferia a companhia do meu pai. Porque o sorriso do meu tio não me trazia a mesma sensação de segurança que o sorriso do meu pai trazia. Lembro-me de que ele era gentil, mas havia algo na maneira como ele se aproximava que fazia minha pele arrepiar. Ele dizia que queria brincar, que queria me ensinar alguma coisa nova, mas suas mãos sempre pareciam ficar tempo demais sobre os meus ombros. Ou talvez fosse o jeito como ele se inclinava para perto, como se quisesse compartilhar um segredo, que me fazia sentir pequena, insignificante. Essas visitas se tornaram uma constante em minha vida. E, a cada vez que ele vinha, parecia que eu esquecia um pouco mais do que havia acontecido antes. Era como se meu cérebro decidisse que certas coisas eram melhor não lembrar,
que certas memórias precisavam ser apagadas para que eu pudesse continuar vivendo. Os anos passaram e, eventualmente, meu tio parou de nos visitar com tanta frequência. Meu pai parecia perceber que algo estava errado, mas nunca soube dizer o quê. Minha mãe também parecia diferente, mas ninguém falava sobre isso. Era como se uma parte da nossa vida tivesse sido cuidadosamente escondida de nós mesmos, uma parte que nunca foi mencionada, mas que sempre esteve lá, silenciosa e insidiosa. Eu cresci, fui para a faculdade, comecei uma vida nova em outra cidade, longe da casa onde tantas coisas inexplicáveis aconteceram. Mas, mesmo assim, não consegui deixar essas memórias para trás. Elas se mantinham à espreita, como sombras nos cantos mais escuros da minha mente, prontas para surgir nos momentos de maior vulnerabilidade. Houve um período em que comecei a ter pesadelos recorrentes. Eu sonhava que estava de volta àquela casa, sozinha, e podia ouvir o som do carro do meu pai se afastando, o som dos passos no corredor, o ranger da porta se abrindo. Mas, nos sonhos, eu nunca conseguia ver o rosto dele. Era como se algo estivesse bloqueando minha visão, impedindo-me de ver a verdade que meu subconsciente parecia desesperado para revelar. Esses sonhos continuaram por meses, até que, um dia, simplesmente pararam. Acordei em uma manhã qualquer e soube, com uma estranha certeza, que não sonharia mais com aquilo. Mas o que me incomodava era o vazio que ficou. Eu ainda não sabia o que realmente aconteceu, e isso me deixava inquieta. Era como se uma parte de mim estivesse trancada em algum lugar, um segredo que meu próprio cérebro se recusava a compartilhar. Agora, aos 41 anos, ainda penso sobre essas lembranças, sobre o que realmente aconteceu quando meu tio esperava meu pai sair. As memórias vêm em flashes, um toque de mão aqui, um sussurro ali, uma risada que não parecia alegre. E, embora eu nunca tenha conseguido juntar todas as peças, uma coisa ficou clara: algo aconteceu, algo que marcou minha infância de uma forma que, até hoje, não consigo entender completamente. Meu tio ainda está vivo, em algum lugar distante, e eu nunca mais o vi desde aqueles dias. Eu me pergunto se ele pensa em mim, se ele se lembra de algo que eu não consigo. E, embora parte de mim queira confrontá-lo, outra parte prefere deixar tudo enterrado, continuar vivendo sem as respostas que, no fundo, eu temo encontrar. Essas sombras do passado, essas memórias que se recusam a se revelar completamente, são como cicatrizes invisíveis. Elas não doem, mas estão sempre lá, lembrando-me de que há partes de mim que nunca vou entender completamente. E talvez isso seja o melhor. Talvez algumas coisas precisem permanecer nas sombras, onde não podem mais me ferir. Enquanto escrevo essas palavras, sinto uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente tentar dar voz a essas lembranças, por tentar entender o que aconteceu. Mas também tristeza por saber que, provavelmente, nunca terei todas as respostas. Meu tio esperava meu pai sair e, o que acontecia depois disso permanece, até hoje, um mistério para mim. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando a escuridão se instala ao meu redor e estou sozinha com meus pensamentos, me vejo tentando recordar mais detalhes, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parece impossível de completar. Pedaços de memória surgem em flashes, o toque frio de uma mão no meu ombro, o som abafado da voz dele, os olhos sempre atentos, como se estivessem à espreita de algo. Lembro-me de uma vez em particular, uma tarde de verão, quando o calor parecia derreter até os pensamentos. Meu pai tinha saído para o trabalho, como sempre, e minha mãe estava fora, fazendo compras. Eu estava brincando no quintal, imaginando que era uma princesa em um castelo distante, quando ouvi o som familiar dos passos do meu tio na entrada. Ele chegou com seu sorriso habitual, mas, naquela tarde, havia algo diferente em seus olhos, algo que eu não conseguia identificar, mas que me fez querer correr para dentro de casa e trancar todas as portas. Ele se aproximou lentamente, e eu me lembro de ter congelado, incapaz de me mover, como se meus pés estivessem presos ao chão.
Ele me chamou pelo apelido carinhoso que sempre usava, e eu me obriguei a sorrir, mesmo com a estranha sensação de desconforto crescendo dentro de mim. Aquela tarde foi uma das últimas vezes em que estive sozinha com ele. Depois disso, as visitas começaram a se espaçar, e eu passei a evitar qualquer situação em que pudesse ficar a sós com meu tio. Mas as memórias daquele dia, assim como tantas outras, são vagas, como se tivessem sido envolvidas por uma neblina que se recusa a se dissipar. O que me assusta mais, no entanto, é a possibilidade de que meu próprio subconsciente esteja me protegendo de algo que não quero ou não posso lembrar. Talvez seja melhor assim. Talvez, por mais que eu tente, nunca consiga entender completamente o que aconteceu quando meu tio esperava meu pai sair. À medida que os anos passaram, comecei a perceber como aquelas visitas moldaram partes de quem eu sou. Minha dificuldade em confiar nas pessoas, meu constante estado de alerta, a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Todas essas coisas são ecos daqueles dias. Por mais que eu tente seguir em frente, há sempre uma parte de mim que está presa naquele tempo, naquele lugar, esperando por algo que nunca vem, algo que nunca será completamente revelado. Hoje, quando olho para o passado, para a casa onde cresci, para os rostos das pessoas que fizeram parte da minha vida, sinto uma mistura de emoções. Amor, sim, pelos bons momentos, pelas risadas compartilhadas, pelas histórias contadas à beira da lareira. Mas também uma tristeza profunda, uma melancolia por tudo que foi perdido. Por tudo que poderia ter sido diferente se as sombras do passado não tivessem deixado suas marcas. Eu me pergunto o que meu pai pensaria se soubesse das lembranças que carrego. Será que ele perceberia algo? Será que ele notaria as nuances em meu comportamento, os pequenos sinais de que algo estava errado? Ou será que ele, assim como minha mãe, escolheu não ver, preferiu acreditar que estávamos todos bem, que nossa vida era tão perfeita quanto parecia? Nunca saberei as respostas para essas perguntas. E, talvez, isso seja o mais difícil de aceitar, o fato de que certas coisas nunca serão totalmente compreendidas, que certos segredos morrerão comigo, enterrados nas profundezas da minha mente. Mas, apesar de tudo, continuo vivendo, carregando essas memórias como parte de quem sou. Elas não definem completamente a minha vida, mas são uma parte inescapável dela, um lembrete constante de que o passado nunca está realmente atrás de nós, mas sim ao nosso lado, caminhando silenciosamente, esperando para ser reconhecido. E assim, sigo em frente, tentando, a cada dia, fazer as pazes com essas sombras, entendendo que elas fazem parte de mim, mas que não precisam me controlar. Aprendi a viver com as lacunas, com os espaços em branco que nunca serão preenchidos. Aceito que, por mais que eu queira saber, talvez seja melhor não lembrar, não entender completamente o que acontecia quando meu tio esperava meu pai sair. Ainda há momentos em que me vejo tentando recordar mais, buscando detalhes que possam trazer alguma clareza. Mas, no fundo, sei que essas lembranças permanecerão fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeça que nunca será montado. E, com o tempo, aprendi a aceitar essa realidade, a encontrar paz na incerteza, a seguir em frente com o que tenho, com as partes de mim que consegui resgatar das sombras do passado.